Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a região do Alto Tietê, especificamente para Mogi das Cruzes, desde quando, há 10 anos, a Queiroz Galvão resolveu fazer um aterro sanitário em Mogi das Cruzes, o chamado lixão da Queiroz Galvão. De lá para cá, a cidade e a região discutem o problema do lixo. Também aconteceu a explosão no lixão da Pajuã em Itacoaxetuba, fechamento de aterros sanitários controlados pela CETESB. Tudo isso e muito mais nós vamos tratar hoje com um convidado especial que é especialista, inclusive, em resíduos sólidos. Tem livro publicado, já estudou fora e, inclusive, tem uma empresa especializada em meio ambiente, que é o Daniel Sintsik. Na verdade, ele é PhD, doutor em engenharia. Prazer recebê-lo, Daniel. Prazer é meu, Marilei. Agradeço o convite. Acho que é uma ótima oportunidade de falar sobre o assunto e de talvez esclarecer algumas dúvidas com relação às tecnologias que estão sendo discutidas para resolver o problema do lixo aqui na nossa região. Ótima oportunidade. Inclusive, eu quero começar perguntando como é que você veio parar em Mogi das Cruzes. Me conta. Você morou fora, né? Na verdade, eu sou de Santos e quando criança acabei me mudando para a África, norte da África, e foi uma experiência bastante interessante, porque é sempre bom conhecer culturas, né, línguas diferentes, culturas diferentes. E lá na África e Europa, acabei ficando até os 18 anos, quando retornei ao Brasil sozinho, minha família ficou lá, queria voltar para o Brasil. Uhum. E quando cheguei aqui, tive a surpresa que se precisava fazer um exame chamado vestibular para entrar numa faculdade. E aí um amigo meu, um dos poucos que sobraram da infância, me ajudou a fazer contatos e me inscrever em algumas universidades. E uma delas foi a de Mogi das Cruzes. E quando passei aqui em Mogi das Cruzes, gostei muito, passei em algumas outras universidades, mas a cidade me chamou muito a atenção pelo verde, né, como é bonita a cidade, e acabei ficando por aqui. Acabou ficando em Mogi, fez engenharia, resolveu fazer uma especialização muito importante em relação aos resíduos sólidos. Como você começou a entrar nessa área, especificamente, que eu sei que você não é ambientalista, mas lida com o lixo, lida com algumas alternativas de sustentabilidade que nós vamos falar aqui na nossa entrevista? Bom, eu sou oriundo de indústria química, que normalmente é taxada como uma empresa poluidora. Uhum. E, na verdade, ela acaba sendo uma escola para engenharia para aprender a mitigar os problemas de contaminações de toda sorte na área do meio ambiental. E, na época, a empresa que eu trabalhava, que eu cheguei a ser até diretor regional, ela investiu forte num problema de resíduos sólidos que eram gerados pela indústria química, que antes eram enviados para aterros de classe 1. E uma solução que era já aplicada e utilizada, muito bem utilizada na Europa, era a incineração desses resíduos, quer dizer, a destruição completa e deixando esse resíduo completamente inerte e sem perigo para o meio ambiente. Então eles investiram, trouxeram essa tecnologia para o Brasil e eu fui parte integrante de um grupo, um dos únicos praticamente engenheiros brasileiros que tinha a missão de nacionalizar essa tecnologia para que fosse possível operar um sistema como esse. Então, como eu atuei desde uma terraplanagem e tive contato com todos os especialistas da área, acabei me apaixonando por essa área, entendendo um pouco melhor do que era uma incineração, que depois virou combustão ou tratamento térmico, para deixar um nome mais elegante, né? E também fui entendendo, conhecendo todo o processo, né, da incineração, o que era desenvolvido para mitigar todos os problemas relacionados à queima ou à combustão desses resíduos. Foi aí que eu comecei a me interessar, gostar do tema. Foi aí que foi o meu caminho de mestrado, meu caminho de doutorado dentro da indústria química, e sempre tive ligado muito próximo às áreas de, vamos dizer assim, de defesa ao meio ambiente da indústria química. Como que você enxerga hoje enterrarmos o lixo ainda? Nós temos um plano de resíduos sólidos, uma política de resíduos sólidos que tem que estar realmente saindo do papel efetivamente em todo o Brasil em 2014. No entanto, nós sabemos que ainda temos muitos lixões espalhados por aí. Aterro sanitário não é lixão, mas acaba sendo um problema que é enterrar lixo, que é coisa do passado, segundo os próprios ambientalistas. Como é que você analisa o caso dos aterros sanitários? É uma questão que ainda
se discute bastante, ainda vai se discutir. Quer dizer, eliminar o aterro sanitário, um bom aterro construído para tal finalidade, eu não vejo que seja possível a eliminação completa. Sempre haverá necessidade. Você lembrou bem, a questão de enterrar lixo é uma coisa que vem do homem ao tempo do homem das pedras. Os índios fazem isso. A gente fala muito do ambientalista, proteger o índio, mas o índio é um que também, do seu jeito, ele polui. Então ele também cava e joga seu lixo dentro do buraco. O problema é a quantidade que você joga lá dentro e da forma que você joga, e isso traz impactos muito fortes, e aí você tem que pensar em alguma solução. Eu acho que primeiro, o que você acabou de dizer, separar o que é lixão e o que é um aterro sanitário. Então, primeiro, de fato, lixão, eu acho que o Estado de São Paulo tomou algumas iniciativas importantes já há alguns anos, de fechamentos e interdição de aterros, ou de lixões. Então, essa era a primeira coisa. Ainda estou devendo a solução do problema, porque o lixão existe lá. Eu acho que ainda deveríamos ter uma ação mais forte nessa área para corrigir esse problema e mitigar esse problema, que hoje ainda continua contaminando e sendo problemas onde existem esses lixões. E na verdade, alguns lixões, né, como o CIPAS, que é o Consórcio Intermunicipal para Aterros Sanitários lá de Itaquá, que virou Pajuã, era lixão e virou o quê? Um aterro sanitário controlado pela CETESB, que a gente viu o que aconteceu com a explosão e tudo mais. Aí nós temos a Anaconda, né, que é um lixão com cara de aterro, mas que também trouxe problemas ao meio ambiente. E o lixo acaba sendo muito caro para a gente poder levar da região do Alto Tietê para, por exemplo, a CDR Pedreira, né, que é em Guarulhos, divisa com São Paulo. O lixo é um luxo, não é, Daniel? Do ponto de vista de que qualquer lixo é desperdício, sim, eu acho que a gente tem que entender isso. De fato, o lixo, você pode tirar alguns proveitos dele. Aliás, poderia até se mudar o nome, né? Não ficar assim, chamando de lixo, porque sempre a gente tem essa conotação de que é uma coisa negativa, ruim, né? Negativa, etc. Há algumas tentativas, como reciclagem de alguns materiais, etc. Mas eu acho que o importante é trabalhar um pouco mais no desperdício, quer dizer, evitar o desperdício. Resíduo sempre vai ter. E sempre vai crescer, né? Existem números que provam isso, né? Da própria ONU, números oficiais brasileiros que mostram que a população, por exemplo, a população cresceu 17% e a quantidade de lixo coletada cresceu 49%. Isso tem, por incrível que pareça, uma coisa que traz uma ideia negativa, mas por outro lado mostra que o país está melhorando. É estranho dizer isso, mas é verdade. Quanto mais lixo, mais consumo. Mais consumo. E consumos diferentes, com qualidade. Ou seja, hoje, vamos dizer assim, a forma que você hoje faz compra exige que você tenha mais embalagem. E, tem uma série de legislações que obrigam uma certa proteção, por exemplo, de alimentos, etc., que exigem embalagem. Então, a embalagem sempre vai ser crescente. Quando você fala de consumo, se você for para um brinquedo, para uma criança, que todo mundo fala, vamos eliminar a embalagem, essa coisa do tipo, imagine você chegando para uma criança com um presentinho, você está com um carrinho e levando uma caixinha pequena. O mesmo carrinho, se você trouxer uma caixa grande, vai ter um impacto muito mais... É só você comprar uma Barbie. Compra uma Barbie, né? Ela vem cheia de elástico, cheia de plástico, eu sei porque minha filha tem uma coleção de Barbies, né? A sua também deve ter. Tem. E vem naquele grande papelão, num suporte, pendurada, cheio de trique-traque, que na verdade, quando você tira, é uma boneca desse tamanho, magrinha, né? Porque ela é muito mais magra do que uma mulher que seria normal, muito abaixo do peso. Mas ela vem toda paramentada naquela embalagem. A embalagem a gente acaba comprando que enche o olho, não é verdade? Que é o errado, mas faz parte do consumo. Então nós temos que entender que nós vamos ter sempre resíduos. O problema é definir como é que nós vamos lidar com isso. Então como lidar com isso? Nós temos aqui em Mogi das Cruzes, antes de voltarmos a falar de assuntos de lixão, de Queiroz Galvão e de usina, que nós vamos falar já sobre isso, eu quero falar um pouquinho do Recicla Mogi, que a Mogi das Cruzes está nessa expectativa do prefeito Marco Bertali montar esse projeto, na verdade lançar esse projeto que já está montado, para colocar no dia a dia da população. Claro que é uma lição de casa que todos os prefeitos vão ter que fazer espalhados pelo Brasil. Reciclar, repensar, reutilizar, como é que você enxerga a reciclagem no meio de 1 quilo mais ou menos de lixo por dia que a gente produz?
Olha, não é uma coisa simples, não é o fato de o prefeito decidir que quer fazer isso que a coisa acontece. Há uma necessidade de começar isso dentro de casa, em escolas, isso toma muito tempo. Mas, além disso, você tem que criar uma estrutura que permita que esse tipo de ações tenham sucesso. Você separar, vou dar um exemplo aqui de São Paulo mesmo, a Ilhabela, um local bonito, né, muito interessante. Lá foi feita uma campanha muito forte para separação de lixo, para ter materiais para fazer reciclagem, etc. Mas lá tem um problema, ninguém vai lá pegar o lixo do pessoal que fez a separação e eles são obrigados de novo, esse mesmo lixo separado, juntar esse lixo e colocar dentro dos lixões ou dos aterros. Então, é necessário um planejamento e um trabalho de estruturação para esse negócio. Eu não acho que só vamos dizer assim, os políticos ou a classe política que deva estar envolvida com isso. Eu acho que tem que estar envolvido mais gente nisso e principalmente empresários, né, de onde vem o dinheiro. Sustentabilidade, nós falamos há um pouco. Uma dos pontos importantes é a economia, é a parte econômica disso. Então você tem que ser lucrativo, porque se não for lucrativo as coisas não se sustentam, não vão, elas começam, existe uma questão emocional, todo mundo quer o bem, não tenho dúvida disso, o problema é dar continuidade a isso. A primeira cidade que começou com um programa estruturado de separação de lixo e reciclagem foi São Sebastião, no litoral norte. Se você vai hoje lá, eles praticamente não reciclam mais nada. E aonde se fazia reciclagem são os pontos onde tem maior problema de contaminação. Então, por quê? Porque não adianta só falar em falta de políticas, faltam interesses econômicos para ter esse envolvimento. Precisa se pensar de que que esse processo de reciclagem precisa ser estudado. O que reciclar e por que reciclar? Temos uso para essa separação. E outro ponto que é importante, e que isso é uma coisa que me chama muita atenção, é quando se começa a defender catadores de lixo ou cooperativas de separação de lixo. Por quê? Primeiro, a defesa de um trabalho como esse eu já acho errado. Porque certamente quem faz a defesa desse tipo de trabalho não conhece o trabalho. Porque esse trabalho ele é perigoso, ele é insalubre, ele traz todo tipo de problema para esse ser humano, eu admiro o que eles fazem, pelo esforço, pelo trabalho que eles fazem, não há dúvida com relação a isso, mas é a forma que eles são remunerados, ou da forma que eles trabalham, é que está errado, isso precisa ser repensado. Vai trazer riscos à saúde. Eu acho que eles têm que ser tratados, esse negócio de cooperativa acaba sendo cômodo, porque ali eles não têm nenhuma proteção legal sobre isso. E se começar a usar todas os custos que são envolvidos de um trabalhador normal, de uma indústria ou de qualquer empresa, vocês vão ver que o custo de reciclagem fica muito elevado. Esse ainda é um problema que precisa ser pensado, né? E acaba sendo insalubre. Quer dizer, existem hoje tecnologias para fazer separação desse lixo que, infelizmente, e é isso que muita gente debate, acaba tirando um pouco dessa mão de obra. O que nós temos que achar é outra forma desse pessoal trabalhar, né, de ser útil para a sociedade. Cooperativa não é uma saída? Não, cooperativa, aí que está, eu defendo que a cooperativa ela é útil para alguns empresários, porque eu vou ter uma cooperativa que lá eu não tenho envolvimento nenhum, problema trabalhista, de insalubridade, trabalho, de risco, etc. A cooperativa ela não tem essa mesma preocupação. E, de fato, os trabalhadores deveriam ter uma proteção melhor, deveriam trabalhar... Você defende uma melhor condição, de vida, uma condição de trabalho. Condição de trabalho que acaba virando condição de vida, sem dúvida nenhuma. Depois do intervalo, Daniel Sintsic vai falar com a gente desde a sacolinha plástica, né? Aquela sacolinha que virou uma polêmica nos supermercados, passando pelo copinho que a gente toma cafezinho, toma água no nosso trabalho, como é que a gente pode no dia a dia ajudar o meio ambiente, até chegarmos ao lixão da Queiroz Galvão. Esse aterro sanitário que a Queiroz Galvão quer fazer em Mogi das Cruzes, já, segundo as informações, investiram mais de 10 milhões de reais na cidade e virou uma grande polêmica. Aliás, ele é contra ou a favor desse aterro sanitário. Depois do intervalo, Daniel explica pra gente
sobre esses assuntos e muito mais aqui na sua TV Mogi News. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente, falando sobre o problema do lixo. Aliás, essa história de sacolinha nos supermercados é blá 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 ou realmente ajuda a salvar o planeta? Qual que é a sua opinião? Você, Daniel Sintsic, que está ligado aí nessas questões ambientais. Quando falam, né, os supermercados fazem aquelas campanhas e tudo mais, vamos tirar a sacolinha. E quem, na verdade, paga o preço, na verdade, é o consumidor, né, que está pagando já pela sacolinha. Como é que você enxerga essa história das sacolinhas? Eu enxergo como uma daquelas lendas urbanas, né, ou seja, é blá blá blá. De fato, para mim, o efeito é nulo, é zero. Hoje, nós estamos habituados a tudo usar sacolinhas plásticas, porque são práticas e de fato, elas são, eu até diria que elas protegem o meio ambiente, não só a questão do meio ambiente, mas a questão de sanitário, né? Porque você hoje dentro da cozinha, quando você manipula algum alimento, você vai jogar, você não vai jogar isso dentro de sacos de papel, né? Esse negócio fura, vaza. A gente usa no dia a dia. Isso, o vaza, etc. E o que acontece? Se o supermercado não fornece aquela famosa sacolinha que a gente acostuma levar e que nós acabamos usando ela com todo tipo de lixinho, você vai ter que comprar o saquinho preto de lixo para colocar, etc. Isso mesmo. E isso não agradou ninguém, não vai agradar ninguém. Né? Eu vi história de que então os saquinhos iam ser feitos de jornal, quer dizer, eu acho um absurdo. Né? Então aí nós vamos entrar num outro problema, né? Quer dizer, usar o papel para uma coisa também que pode ser útil, estamos usando para guardar lixo, etc. Além de não ser inteligente, porque nós vamos ter todo tipo de vazamento. Então é uma dessas lendas que de fato se gastou muito tempo de muita gente, dinheiro. Eu acho que aí tinha muito mais interesses de empresas atrás, porque eu não vi reduzir meus custos ou de preço das coisas que eu compro no supermercado por falta da quem sacolinha. paga o pato é sempre a gente, né, que é consumidor. De né? fato é. Então, e não é prático. Né? Quem vai para o supermercado sabe que não é prático, que precisa de sacolinha, e ainda bem que os supermercados não adotaram, continuam, porque se aqueles que não me derem saquinho, eu não vou lá comprar. E no dia a dia, a gente sabe que o plástico, que é uma das grandes invenções da humanidade, acaba virando um vilão, né? Quando a gente toma cafezinho, aquela aguinha, toda hora pega um copinho e tudo mais. Isso na contagem geral é muito plástico. Como é que faz para melhorar a qualidade do meio ambiente, reduzindo um pouco isso? Vamos lá, é uma pergunta que eu acabo fazendo, às vezes, em algumas palestras, o que é pior para o meio ambiente? Tomar café no copinho plástico ou numa xícara de vidro ou de porcelana? Que você vai ter que lavar depois. Que você vai ter que lavar depois. Então, você vai usar água. Isso, sabão. Você vai usar uma água, sabão, detergente, que vão contaminar e vão precisar de tratamentos quando existem, né, quando não são lançados, como aqui na região, no Rio Direto. E se você olhar nesse contexto, você diria que o plástico é melhor. Eu diria que sim. Do que gastar água e o sabão. Lógico, porque você vai gastar detergente, você vai contaminar uma água que já foi tratada e limpa, e você provavelmente, se na tua cidade, que é o caso da nossa, não tiver um bom tratamento dessa efluente que nós temos, vai para o rio. Então você está poluindo o rio. Né? Você que está limpando lá, que acha que não está usando saquinho e está protegendo, você está de um outro lado criando outro problema ambiental. Quer dizer, meio trocar seja meia dúzia. Às vezes não, às vezes Até você está trocando pior. Né? Então, o que eu costumo dizer, não existe sempre uma resposta correta para esse tipo de pergunta. Depende sempre do tipo de gestão que você tem dos resíduos na sua cidade. Aí, Daniel, eu faço uma pergunta para você. Você tem 49 anos, né? Você estudou fora, fala várias línguas e tudo mais. Nós, que somos essa geração dos 40, né? Nós aprendemos lá na escola que a água era um bem infinito e que tínhamos que nos preocupar com petróleo, né? E hoje a gente sabe que a água vai acabar, né? Que a água é pouca ainda, se comparando em vários lugares do mundo. Tem lugar que já está faltando água, né? Como é que mudou a nossa visão em relação ao meio ambiente? Eu sei que você não é ambientalista, mas como engenheiro, especialista em engenharia, né, nessa engenharia de sustentabilidade, como é que a gente faz para nos enxergarmos nessa condição de um meio ambiente que realmente está degradado? Aí é efeito cascata,
Porque hoje o grande problema de água ocorre em grandes centros, porque cresceram de forma não ordenada, não planejada, e aí acaba trazendo o problema de falta de água, que é um bem importantíssimo, né, para a população. E o não cuidar da água traz esse tipo de problema. A água, de fato, existe bastante, não há dúvida com relação a isso. Salgada, né? Não, até doce, nós até temos, mas o problema é que começa a ter custo para isso. Muito caro. Muito caro. Então, acho que é aí que fazem a comparação com a questão do petróleo. A água é um bem importante e ela acaba ficando importante porque à medida que a população vai crescendo e de maneira desordenada, que acaba destruindo o seu entorno, onde você tinha os mananciais, onde você tinha lagos, onde você podia ter água natural, você acaba sendo obrigado a fazer tratamentos cada vez maiores, mais custosos, e a distribuição disso fica muito cara. E aí, pelo crescimento desordenado e não planejado, começa a ter falta, né? Mais gente para beber, menos água para fornecer e cria esse problema. Então, essas campanhas que são feitas para economizar água, o reaproveitamento da água, etc., são de fato necessárias, mas não, elas são campanhas para talvez ajudar um problema que está acontecendo, mas não resolve a causa, não se pensa sempre na causa. Esse sempre é um problema, aí se a gente voltar dos nossos políticos, porque eles têm o mandato para corrigir essas situações e não fazem de forma planejada, pensada, estudada, né? E às vezes você precisa de ações corajosas, né? Não precisa ir muito longe, nós temos o Rio Tietê, né? Nasce aqui em Salesópolis, quando chega a Mogi já está podrão. Bem triste. Não é? Não precisa ir muito longe, né? Nós estamos falando de reciclagem de lixo e ao mesmo tempo poluindo o rio. Exatamente. Aí que eu quero chegar na palavra chamada sustentabilidade, que todo mundo acha bonito falar hoje, mas pouca gente entende realmente o que é a tal da expressão temos que cuidar da sustentabilidade do planeta. Como que você define isso? Uma pergunta difícil para defender isso, mas eu acho que são pontos que às vezes são esquecidos, porque o pessoal confunde muito sustentabilidade com a questão só ambiental. Você tem que pensar na questão social, da sociedade como um todo, e na parte, como eu comentei no começo do seu primeiro bloco, a questão econômica. Ela é importante, ela de fato faz esses programas acontecerem. Então, é uma palavra que infelizmente é utilizada de forma de modismo, e isso é ruim, porque se ela é mal empregada, acaba perdendo o seu efeito na hora de fato aplicar as ações para que você resolva os problemas sociais, ambientais e econômicos. Esse tripé é importantíssimo andar junto. E se não entende isso, acaba não andando junto. Então as ações, às vezes, que são muito boas, acabam não sustentando porque tem algumas que não foram pensadas. Então você tem que pensar num todo. Às vezes você não vai ter o ambiental totalmente como você esperava, mas você vai ter a questão social, que você melhora a qualidade de vida do cidadão e você vai fazer com que isso permaneça por muito tempo se você pensar na questão econômica do negócio. Então eu acho que as pessoas precisam começar, quando for se utilizar dessa palavra, pensar nesse tripé. Existem empresas que gostam de usar, né, o que a gente chama de green, empresas verdes, selo verde, coisa verde, e de fato, será que de fato que eles estão fazendo algo verde? E quando a gente para ver a questão verde, nós temos que sempre pensar na questão social, da parte da sociedade, e voltamos no assunto econômico. Eu vou mostrar para você o Daniel Sintzi, que fez um livro chamado Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil, uma visão crítica e propostas sustentáveis. Esse livro traz aí um pouquinho sobre essas saídas para o lixo, né? Então eu quero falar um pouquinho, primeiro perguntando, você é contra ou a favor de se construir um aterro sanitário em Mogi das Cruzes? Eu diria que não é preciso, eu sou contra. Não é preciso? Não é preciso. Existem tecnologias que são mais inteligentes, que são menos custosas, são mais duradouras e que trazem uma segurança estratégica para a cidade. Por que eu falo estratégico? Porque hoje nós somos obrigados a mandar o lixo para fora da nossa cidade. É cômodo para nós gerar lixo aqui e mandar para fora. É cômodo para nós, não queremos nosso lixão aqui, mas se a gente não apresenta uma proposta, nós estamos sendo egoístas. Porque uma cidade de algum colega nosso está recebendo o lixo de Mogi das Cruzes. E aí ninguém quer receber o lixo dos outros, que essa é a grande bandeira. Mas esquece que estamos mandando para fora. Então, se nós não queremos o lixo aqui, nós temos que pensar em alguma alternativa
boa e que seja tecnologicamente correta para a gente tratar o nosso lixo primeiro. Depois podemos pensar na questão da região, da cidade vizinha, etc. Agora, quando a gente fala em fazer um aterro sanitário, que a gente chama vulgarmente de lixão, aterro sanitário da Queiroz Galvão, dentro de uma área chamada Tabuão, que é uma área industrial. Aí é pior, não é? Muito ruim. Quem que vai querer uma empresa do lado de um lixão, de um aterro sanitário? Não, ninguém quer. Isso ninguém quer e não faz absolutamente nenhum sentido. Essas áreas deviam ser melhor utilizadas do que virarem uma lata de lixo tanto para Mogi ou para toda a região. Vai trazer vários problemas que já foram apontados por outros especialistas, que eu concordo. Tem toda uma questão de transportes, você vai trazer problemas de vetores, um aterro sanitário, mesmo bem construído, né, ele é problemático, né, é difícil você conter todos os problemas dele, né, e à medida que ele vai, e muita gente esquece que uma vez que você encerrou a utilização desse aterro, você ainda tem muitos anos pela frente para cuidar dele. Ele continua gerando problemas, ele continua gerando chorume, ele continua gerando gases que são nocivos à saúde. Então, é um problema que a população precisa defender, isso eu concordo com todos os movimentos, mas tem que trazer uma solução, porque se vocês, ou nós, né, não trouxermos uma solução, vamos ser praticamente forçados a engolir um aterro, porque se as cidades em volta disserem eu não quero o lixo de Mogi, como nós não queremos dos outros, o que nós vamos fazer com o lixo? E aí eu te pergunto, uma empresa poderosa como a Queiroz Galvão, que juridicamente, né, está tentando de todos os meios para fazer um aterro sanitário em Mogi das Cruzes, você acredita que Mogi, com a sociedade civil, imprensa, conseguem realmente barrar um empreendimento como esse? Nós temos empresários em Mogi das Cruzes tão poderosos quanto a Queiroz Galvão, no meu entender, que são empresas fortes aqui do locais, que eu entendo que se elas conhecessem o que é uma tecnologia para o tratamento de lixo, que não o aterro, certamente teriam um grande interesse de investir, porque é um bom negócio, como eu falei, é um bom negócio, lixos é um negócio, e que se bem conduzido é uma coisa lucrativa e bom para a sociedade. Aí a gente entra naquele tripé da sustentabilidade. A sociedade civil, quando faz esse movimento, aterro não, usina sim, que nós vamos falar de usina no próximo bloco, mas a sociedade civil, quando se junta ao poder público, tem essa força? Você enxerga essa força? Não, eu não enxergo a força dessa maneira. Não, eu acho que força é quando nós trazemos o empresariado para a mesa, porque são eles que no fim vão colocar, decidem. De fato, temos que discutir com a sociedade, porque isso pode vir a custar mais para a cidade, ou talvez menos, mas nós temos que tomar essa decisão em conjunto. Nenhum empresário vai fazer investimento para ter prejuízo. E a sociedade precisa entender que nem sempre o barato é bom, às vezes o caro é necessário. Então, nós temos que entender que se nós geramos um problema, se nós geramos lixo, nós temos que pagar para resolver esse problema. E essa coisa de falar a prefeitura resolve, isso não é assim. O cidadão, se ele quer ser consciência, ele quer ser participativo, ele tem que entender que o problema é dele. E ele tem que dar um jeito de achar. Evidentemente, nós que temos um pouco mais de informação, temos que levar essas informações. Aliás, o intuito do livro foi de dar informação a pessoas leigas para ter um pouquinho mais de entendimento e não se assustar com campanhas negativas de algumas tecnologias que são completamente erradas. Aliás, eu quero fazer uma piada aqui. Aqui em Mogi das Cruzes, e em algumas cidades da região do Alto Tietê, com essa história da Pajuã também que explodiu, tem muitos ambientalistas de plantão. Você não ouve muita bobagem de vez em quando? Lê algumas coisas meio bobagem, assim, que as pessoas falam? Como é que você, que é especialista e não é ambientalista, enxerga, às vezes, todo mundo achar que é ambientalista aqui em Mogi? Isso é perigoso. Isso é perigoso porque acaba dificultando ou atrasando algumas iniciativas importantes e necessárias para resolver um problema ambiental. Recentemente, você falando de algum caso, eu lembro de um grupo de ambientalistas que estavam defendendo a economia de água, a reutilização de água, etc. E é cômico, mas é real, estamos falando inclusive de voltar ao uso do pinico. Isso é real. Cada coisa, né? Isso é real, mas eu tive que interferir e dizer, bom, tudo bem, você vai fazer... Ele defecou, vamos colocar dessa maneira, dentro de um pinico, e depois ele queria usar esse material para pôr na horta da casa dele.
Isso é um perigo, isso é falta de informação, por isso é importante tomar um cuidado, porque ao usar isso, tem que lembrar o seguinte, eu brinquei, se a esposa dele estiver usando anticoncepcional, tem uma dose de hormônio dentro desse negócio que vai para dentro do... Quer dizer, falta muito conhecimento, conhecimento para os ambientalistas de plantão. Falta. Depois do intervalo, eu vou perguntar para o Daniel Sintsic o que é usina de compostagem. Você sabe o que é usina de pirólise? Já ouviu falar? Usina verde, usina de incineração, tudo isso e as novas tecnologias. Qual a melhor opção para Mogi, para a região? Depois do intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente. De frente comigo hoje, Daniel Sintsic, falando um pouco de meio ambiente, sustentabilidade, alternativas para o lixo de Mogi das Cruzes e região. Qual a melhor alternativa para Mogi e para as cidades da região quando nós falamos em usina? Quando a Sabesp veio para Mogi das Cruzes, sentar com o prefeito Marco Bertaioli, o prefeito chamou o Tokuzumi de Suzano e chamou alguns outros prefeitos da região, se falou no comecinho em usina de pirólise. O que é pirólise? Bom, pirólise é um processo que você usa calor para fazer dissociações das moléculas. Resumindo, você faz uma queima, pirólise é uma queima, mas com pouco oxigênio. É a mesma coisa que incinerar o lixo? A incineração do lixo tem o mesmo princípio, que usa calor, só que ele oxida, ou seja, tem mais oxigênio. Então você combina as moléculas que se separaram, né, com o oxigênio. Enquanto a pirólise não quer isso, ela quer que essas moléculas fiquem sem o oxigênio para depois fazer um aproveitamento dela para gerar algum combustível, por exemplo, ou fazer algum gás de síntese. E o que é a usina verde? A usina verde, que é chamada usina verde, veio do Rio de Janeiro, de uma planta que foi montada no Rio de Janeiro pela COP, onde havia um tratamento do lixo, havia uma separação de lixo, depois eles faziam a queima desse lixo e um tratamento de gás. Eles chamaram esse sisteminha de usina verde. E usina de compostagem? Bom, usina de compostagem, você tem o material orgânico, né? Você separa o material orgânico, você retém esse material orgânico, espera a decomposição desse material para a obtenção dos gases dessa decomposição e com esses gases você gerar algum calor ou energia, queimar esses gases. E o material que sobra, em tese, você poderia usar ele como um adubo para utilização em gramados, outros fins, como utilização em terra. Qual que é a melhor alternativa para Mogi? Eu entendo que a melhor alternativa para as cidades, né, que não são rurais, que eu Mogi não entendo como uma empresa rural com 400 mil habitantes, é o tratamento térmico do lixo. Incineração? É incineração. O termo incineração, infelizmente, ele é entendido como uma coisa muito ruim, por isso a gente tenta... Queimar lixo, porque falam que polui o meio ambiente também. Isso. Polui? Não, no balanço, não. Vale a pena? Vale a pena, porque ele vai diminuir, vai reduzir o volume do lixo. E temos que lembrar que dentro do lixo, você na verdade está fazendo uma reciclagem, que eu chamo de reciclagem energética. Então ele é uma reciclagem, porque todo o material orgânico tem uma energia contida nele, e essa energia é liberada para gerar, por exemplo, vapor ou vapor e depois energia elétrica. Então é um processo inteligente, que você consegue fazer reciclagem, é considerado uma energia verde, todo sistema que gerar energia do lixo, por exemplo, o EPA nos Estados Unidos, o próprio Barack Obama já assinou, que é considerado como uma energia verde. O Brasil já entende assim também, tanto que existem isenções de impostos para a transmissão de energia desse tipo. Nesse caso dessa usina que você falou, precisa mesmo assim de um aterro sanitário? Sempre vai precisar, porque ao final você vai ter algum resíduo que é considerado inerte, não tem problema nenhum, mas você vai ter que fazer alguma coisa com ele. Levar para algum lugar. Vai levar para um lugar. Que não precisa ser em Mogi. Não precisa ser em Mogi. Que é bem menos o volume. Bem menor o volume, e isso traria uma redução considerável de custo. Lembrando que esse resíduo nosso, em vez de ser enterrado, ele vai gerar energia. Então você consegue fazer uma coisa de útil ou reciclar esse lixo de forma de energia. Quanto custa uma usina dessa? Tudo vai depender do tamanho. Se nós falarmos de Mogi das Cruzes, só Mogi, para atender Mogi, estrategicamente Mogi, que nós estamos falando de uma planta redonda de 500 toneladas, nós estaremos falando de alguma coisa entre 120 e 150 milhões de reais. E se juntarmos
algumas cidades da região do Alto Tietê, no caso, com convênio com a Sabesp. Você acredita que seja viável, que seria uma boa saída? A Sabesp vem trabalhando há alguns anos, buscando alternativas e querendo entrar dentro desse mercado. E eles têm buscado exatamente esse modelo, que é o do tratamento térmico do lixo com geração de energia elétrica. É um bom modelo. Tudo depende das cidades, né, e da logística. Eu fico preocupado, às vezes, do uso de várias cidades, porque isso vai envolver uma logística não só de transporte desse resíduo, mas tem toda uma questão de quem paga, como paga, etc. Então, essa me preocupa. Se nós queremos resolver algo que é um problema de Mogi das Cruzes, eu acho que nós temos que tratar separadamente. De consórcio, me preocupa o tempo de cumprimento dessas metas. E quem pagaria a conta num consórcio como esse? Quem pagaria a conta, como sempre pagou a conta, nós pagamos todas as contas até hoje, não é a prefeitura, é o cidadão. No final é o cidadão que vai pagar. Mas é uma boa saída. É uma excelente saída. Hoje, se nós olharmos os países da Europa, a maioria deles adotam isso. Portugal, por exemplo, tem 3 plantas dessas, tem 20 milhões de habitantes, arredondando, e no Brasil nós temos 180 milhões de habitantes, não temos nenhuma planta desse tipo. Na Alemanha nós temos 88 plantas desse tipo, gerando energia, temos 54 milhões de habitantes, o Brasil tem 180 milhões e não tem nenhuma. A China já tem mais de 100 em andamento, construindo, porque de fato é uma solução correta. Interessante também porque o Daniel Sintsic tem o Doutores do Meio Ambiente, que é uma empresa. Como é que funciona essa empresa? É de Mogi, né? Nós somos de Mogi, nós montamos essa empresa com colegas que tinham doutorado e notório conhecimento em cada assunto, e prestamos serviço para várias cidades. Interessante. Agora, jogo rápido com o Daniel Sintsic, aqui no programa Frente a Frente. Um ídolo do Daniel Sintsic. Eu não tenho ídolos, eu sou muito do momento. Eu gosto de todas as pessoas que fazem a coisa correta e bem pensada, planejada. Então, eu não saberia eleger alguém. Um livro de cabeceira? Eu trouxe ele aqui, esse Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Não tem nada a ver com a questão de manutenção de moto, mas fala um pouco sobre a vida, né, e repensar a forma que vivemos no dia a dia. Eu acho que é um livro bacana. Se alguém tiver possibilidade de ler, vão gostar. Boa alternativa. Filme? A Lista de Schindler. Nossa, que no teor de salvar as pessoas? Eu acho que a forma foi um filme que relatou bem o que aconteceu, porque eu acho que ainda existem muitas dúvidas com relação ao que aconteceu com o povo judeu. Eu acho que é um filme que faz as pessoas pensarem. Eu sou judeu. Você é judeu. Uma frase marcante? Eu gosto muito de uma frase de John Kennedy, quando ele diz, não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por país. Eu acho que cabe bem para o tema que nós estamos falando aqui. E o que o brasileiro devia cultivar mais, né? É. Você concorda? Concordo. Um exemplo de vida? Um exemplo de vida? Eu acho que dos meus pais. Teu pai é croata? Meu pai é croata, estudou no Egito e acabou vindo para o Brasil, conheceu a minha mãe que veio da guerra, do campo de concentração com a mãe dela, e se conheceram e lutaram e conseguiram criar 4 filhos. Esteve lá? A minha mãe a sua avó? A minha avó teve, então eu tinha a estrela de Davi, tinha tudo. Nossa, interessante, né? Um hobby do Daniel Sintsic, do engenheiro especialista? Eu gosto de praia, mar. Cor preferida? Azul. Dia ou noite? Dia. O que você faz nas horas vagas? Eu gosto de ver um bom filme, conversar com bons amigos, eu acho que é o que eu faço. Você é bom em quê? Sou bom em quê? Você fala, eu sou bom em... Eu sou bom em falar com meus filhos. E você é péssimo em quê? Em falar com adultos. O problema são os adultos. Lembrança da infância? Acho que praia. Né? Eu nasci perto do mar, sempre morei perto do mar, então eu gosto de praia. O esporte que você curte? Natação. Faz?
Fiz muito, hoje eu não faço, mas incentivo meus filhos a fazer. Bacana. O que você curte na internet? Notícias, basicamente eu busco notícias e compra. Ah, compra pela internet? Compro, acho que é uma ferramenta interessante de compra. Bacana. Um lugar que você escolhe, que você elege? Eu gosto de Mogi das Cruzes. Escolheu para morar? É onde eu estou com minha família, estou criando meus filhos, eu gosto de Mogi das Cruzes. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Uma menina de... 8 anos e um menino de 6 anos. Bacana. Um sonho? Um sonho é de ver meus filhos felizes, vivendo num mundo sempre melhor, mais correto. O que você não suporta nos outros? Eu acho que a maioria, né, a mentira, a hipocrisia. Um medo, você tem medo de quê, Daniel? Eu tenho medo de morrer. Medo de morrer? Tenho medo de morrer, eu tenho essa necessidade de estar perto da minha família e eu acho que eu tenho medo de morrer. Olha, interessante, difícil as pessoas admitirem, você sabe disso, né? Eu sei, muita gente diz que morreu, tá tudo morreu, certo. Tá tudo certo, eu não gosto. Você já deve ter visto, né, que morrer é uma perda de tempo, né? Eu também acho. Você já viu isso? Eu sempre disse que eu não vou no meu enterro, né? É uma perda de tempo, né? Morrer é uma perda de tempo. Tem mania de quê? Você tem mania de alguma coisa? Não tenho, acho que não sei. Não sei dizer se eu tenho uma mania. Tem que perguntar para sua esposa. Acho que tem que perguntar para as pessoas em volta para dizer se eu tenho alguma mania. E uma mensagem, o que você gostaria de dizer, aproveitando esse tema sustentabilidade, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos internautas que estão assistindo a gente no tvmoginews.com.br ou aqui no canal 15 da NET? Eu acho que a chave para tudo isso é a informação. Acho que as pessoas precisam se informar mais. Esses temas têm que ser o mais aberto e transparente possível para a sociedade. Quanto mais transparente for, com mais informações as pessoas tiverem, vão tomar uma decisão em conjunto e certamente a melhor. Temos que lembrar que não existe uma única solução, mas certamente vamos buscar aquela que é melhor e com dados. Né? Eu acho que as pessoas não podem se levar pelos outros, tem que se levar por si. Então, para isso, busque informação. Acho que é isso que é importante. Melhor informação, a gente chega no melhor divisor, assim, para resolver, na verdade, um problema tão grave como esse. Porque o lixo é um problema muito grave, né? Ele traz vários problemas. Às vezes a gente está olhando muito na questão ambiental, mas o problema dele não é ambiental, o problema dele é sanitário. E nós temos que olhar com esses olhos. Os olhos do problema sanitário também. Também. Interessante. Eu gostei da música que você escolheu, Cat Steven. É uma música que eu gosto muito, do pai para o filho, e o poema é muito bonito. Que o Suplicy já tentou cantar, horror, né? Mas ele até que escolheu, eu gosto dessa música, eu admirei pelo fato dele ter pensado nela, eu recomendo a garotada que não conhece o Cat Steven a escutar não só essa música como outras, né, mas essa em especial, acho que todo mundo devia fazer uma reflexão. Bacana. Pai e filho. É isso. Bacana. Eu quero agradecer muito a entrevista, esclarecedora para muitas pessoas que não têm tanto conhecimento em relação ao lixo e aos problemas ambientais. E, na verdade, o que a gente tenta, né, como jornalista, eu aqui na TV Mogi News ou na Rádio Metropolitana, é trazer um pouco de solução, um pouco de luz, né, para um assunto tão polêmico e tão difícil de ser tratado. E tirar um pouquinho, né, essa aura dos ambientalistas de plantão que às vezes falam muitas bobagens, né, e que a gente precisa realmente de pessoas técnicas para resolverem os problemas, né? Eu creio que você concorde comigo e por isso está aqui hoje para falar um pouco mais seriamente sobre o problema do lixo. Obrigada, viu? Obrigado você por ter dado essa oportunidade e sempre que precisar pode contar comigo, eu tenho o maior prazer em dar essa informação que as pessoas precisam ter. Agradeço. Daniel Sintsik é o meu convidado de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido melhor esse problema do lixo, que na verdade é um problema de todos nós. Eu concordo com o Daniel quando ele fala, nós também somos responsáveis. Cada um de nós fabricamos mais ou menos, produzimos mais ou menos 1 quilo de lixo por dia. É muito lixo. E onde nós vamos levar esse lixo todo, né? Então, na verdade, a responsabilidade é de cada um de nós e é uma entrevista bastante esclarecedora para que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Agradeço a sua audiência, espero que você ouça agora a música e goste da música que a gente vai encerrar o programa, Cat Steven,
especialmente para você aqui na TV Mogi News. Obrigada pela audiência, pelo carinho e espero você no próximo programa. Um beijo e até lá. I know I have to go.